Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Saudade, né? Fala a verdade, fala pra mim, saudade. Eu também, mas tava trabalhando muito. Aqui a gente também trabalha, né? Eu também toco projetos de reforma tributária, Pilar 2, preço de transferência, eu atendo auditorias. Tem uma série de coisas que eu preciso fazer nas horas vagas. Então, por isso, essa saudade aí de alguns meses, mas estamos de volta. O Manicômio Tributário, o podcast mais querido do Brasil da área tributária, está de volta e hoje com uma convidada querida, Cibele. Muito obrigado pela confiança, obrigado pela visita num sábado ensolarado aqui na Faria Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, Augusto. Fiquei muito feliz. Eu sou ouvinte assídua do podcast. Estava com saudade, realmente, mas eu entendo que o dia a dia consome e a gente tem que deixar a diversão um pouquinho para depois. Com certeza. Bom, se você é assídua, nós vamos ter um capítulo de 3 perguntas sobre os 100 episódios que a gente tem. Você vai ter que acertar as 3 aqui. Deixa comigo, tá na ponta da língua. Muito bom. Querida, eu queria começar, como a gente sempre começa aqui com todos os nossos convidados. Fala um pouquinho o que te trouxe até aqui. Olha, eu pensei, quando eu ouço, né, os outros podcasts, eu sempre pensei assim, o que eu responderia quando chegasse o meu momento de fazer... Você treinou, então? Eu treinei mentalmente, eu vim aqui no carro só me preparando. Mas eu acho que é legal começar falando que eu era uma criança que queria ser advogada. Sério isso? Sim, eu tinha um sonho. É o primeiro caso aqui, tu sabe? Ah, é? Não, advogado não é o primeiro, mas trabalhar com tributo seria a primeira. Tributário, isso. Acho que ainda não sabia o que era, mas isso. A magia da advocacia, do direito, eu lembro que eu era criança, assim, 7, 8 anos, eu falava na escola, escrevia em redações que eu seria uma advogada. Que incrível! Bem incrível, né? E o mais incrível é que eu não tinha referências, né? O meu pai, ele era técnico eletrônico, trabalhou na Ford a vida inteira. A minha mãe era professora. E ela é professora, né, ainda. E eu vim da Zona Leste aqui de São Paulo, num bairro periférico, a Vila Formosa. Então, eu não tinha referência, não conhecia advogados. Mas eu acho que o meu avô, o pai do meu pai morava com a gente, ele falava com tanta admiração que eu queria, assim, ter aquela vontade de trazer orgulho para ele. Então, eu verbalizava, vou ser advogada, escrevia. E aí, o sonho se concretizou. Mas o meu pai e minha mãe, eles tinham uma preocupação muito grande, justamente porque eles não conheciam nada do mundo do direito, não conheciam advogados. Mas eu coloquei na minha cabeça e falei, não, eu vou. E aí eles, para além, né, dessa questão de eles não ter referência, eles tinham uma preocupação financeira, né? A gente, né, veio de uma família humilde, eu tenho mais 2 irmãos caçula, e eles falaram assim, tudo bem, mas aí você vai ter que se virar. Não, e se virar, dar seus pulos. E aí, quando eu fiz, né, 17 anos, eu prestei um vestibular numa faculdade também, perto lá da onde eu morava. E aí eu precisava conseguir uma bolsa. Consegui uma bolsa de 70%. Falei, beleza, com essa bolsa vou dar um jeito de pagar. E aí eu lembro que tinha alguns escritórios de advocacia no bairro, assim, né, com a placa, né? Advocacia, contabilidade, pão de queijo. Sim, imposto de renda, né, essas coisas assim. E aí eu lembro que eu com 17 anos, então fiz o vestibular, né, em dezembro. Quando foi em janeiro, eu bati na porta de algum desses escritórios e falei assim, com licença, senhor, tem uma vaga aqui para uma futura advogada? E aí ele falou, gostou da ousadia? Sim. Falou, vem aqui estagiar. E aí foi assim que eu consegui meu primeiro estágio. E aí eu, logo em janeiro, comecinho do ano, consegui esse estágio, comecei a faculdade em fevereiro e aí, desde então, foi desenrolando. E aí eu lembro que fazia de tudo, né? Trabalhava nesse escritório que ele era bem menor, escritório de bairro, meio período, ia para a faculdade à noite, trabalhava em buffet de fim de semana, aplicava prova, aplicava Enem, aplicava OAB, e aí fui desenrolando, conseguindo agregar experiência como profissional, né? E consegui pagar a faculdade. E aí, só que eu buscava outras oportunidades. E aí, eu lembro que eu vi uma oportunidade na Camargo Correia, uma vaga de estágio tributário. Só que eu estava no 3º ano da faculdade, nem sabia o que era tributário, não tinha a menor ideia. Só que eu era ousada, né? Ousadia e alegria. E aí eu falei, não, vou aplicar, vou conseguir, e fui.
E aí eu apliquei para a vaga e aí eu conheci o gestor da época, ele é o Reginaldo Ângelo. E aí eu lembro que na entrevista ele falou assim: olha, tributário é uma área muito específica do direito, né? E ela não é a primeira opção que os estagiários escolhem. É uma área um pouco mais técnica, demanda outros skills, para além dos skills que o estudante de direito está ali habituado. Você quer mesmo? E assim, eu nem sabia o que era, mas eu falei para ele assim, quero muito, nossa, adoro. Precisa de ver como que eu gosto Sim, nasci para isso. Direito tributário é minha vida. Sim. Eu não tinha nem noção do que era, não tinha nem tido na faculdade. Sim, sim. E aí, ele hoje, né, anos depois, ele participou da minha formatura, eu tenho contato com ele falou que me achou engraçada, achou essa menina tem força de vontade e vai dar certo. E aí eu lembro que na minha primeira reunião com ele falou assim, você tem que ajudar a gente aqui na emissão da Perdicomp. Aí eu olhei assim, e eu lembro que eu anotei no papel, Perde e compre. Eu falei assim, Deus, eu tenho que jogar o Google, o que é isso aqui? E aí, mas enfim, aí foi desenrolando. E aí eu lembro que na Camargo Correia, eles estavam passando por uma auditoria. E aí eu lembro que eu era da Ernst Young, o pessoal, os auditores, e eu fui almoçar com eles. E aí eles falaram assim, nossa, né, você está aqui fazendo estágio de tributário, por que você não tem, então, um processo seletivo de trainee da Ernst Young? Aí eu não sabia o que era Big Four, né, de novo, as minhas referências, meus pais eram de uma origem mais humilde, um bairro mais humilde, escolas mais humildes, eu não sabia o que era Big Four. Eu falei, gente, mas como assim, processo seletivo de trainee, Big Four, o que é isso? Me conta mais. Sim. E aí eles foram me contando, falando o que ia fazer, mas eu lembro que o que me ganhou era que o VR era de R$ 1.600. Opa! Falei, gente, que isso? Milionária. Só uma fortuna. Só uma fortuna. E eles pagavam a faculdade, né? Eu falei, quer dizer que eu vou ter um salário só pra mim. Eles vão pagar minha faculdade. E vão me dar R$ 1.600 de VR. Eu falei, que isso? Cadê onde que eu me inscrevo nesse processo seletivo? Sim. E aí eu me inscrevi no processo seletivo de trainee. Também é longo, né? Um processo seletivo de Big Four. E aí eu entrei na Ernst Young, e aí eu acho que eu tinha 21 anos na época, estava no 4º ano da faculdade, mas foi ali que meu horizonte, de fato, do direito tributário se abriu, e aí que eu entendi melhor tudo, e aí as minhas referências se ampliaram, meu repertório se ampliou. E lá, assim, eu tive infinitas oportunidades, né? E eu lembro, antes de eu ir para lá, tinha um rapaz da contabilidade que ele já tinha vindo de Big Four. E aí eu perguntei para ele, né? Falei assim, chamava Bruno. Eu falei, Bruno, o que você acha? Eu passei no processo seletivo de trainee, o que você acha que eu vou? Aí ele falou assim, Cibele, na Big Four eu fiz os meus melhores amigos da minha vida. Sim. Foi os melhores anos que eu tive. Eu acho que vai ser extremamente agregador, assim, na sua vida. E aí, hoje, né, que eu já não faço mais parte, de fato, assim, foi uma escola, abriu a minha cabeça de uma forma, assim, incrível. Tive a oportunidade, né, me formei lá, aí eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário na USP, ali no IBDT. Depois fiz um MBA na FIPECAF, em Gestão Tributária, fiz o meu primeiro intercâmbio, melhorei o inglês. Então, assim, me abriu infinitas portas. Você fez o intercâmbio onde? Na Irlanda. Na Irlanda. Fiquei 3 meses lá na Irlanda, peguei assim férias, banco de horas acumulado, fui para lá, desenvolvi o inglês que cada vez mais a gente percebe o quanto é importante, né? E então assim, a Ernst me deu oportunidades que eu não tive, abriu a minha cabeça de uma forma que foi muito importante na minha vida. Lá também eu trabalhei muito tempo na Ford, porque a gente pega grandes projetos, né? Eu trabalhei especialmente na área de tax controversy a maior parte do tempo, embora quando eu tenha entrado como trainee, era uma época que a gente fazia job rotation, então a gente tinha que ficar um pouco em várias áreas, mas predominantemente depois a minha formação foi ali com o time de tax controversy. Então eu trabalhei em um monte de empresas, DHL, Ford, e aí eu fiquei um tempo no GTAP, que também foi um diferencial, especialmente para o meu repertório de hoje, de conceito de associação, de como que funciona. E aí no meu último ano, já era gerente, eu fui para a P&G. E aí era um projeto de secundi lá, e eu fiquei 1 ano. Tinham 2 pessoas que tinham saído de licença maternidade, então eu fiquei nesse período cuidando ali do contencioso da P&G. Só que eu gostei demais de empresa. E aí começou a ter uma pulga atrás da minha orelha. Eu falei, eu acho que meu tempo em consultoria acabou. E já tinha dado 7 anos, já estava indo para o meu 2º ano de gerente. Falei, cara, eu preciso ter essa experiência de empresa. Eu adorei trabalhar lá. Aquele 1 ano para mim foi muito importante.
E aí, no final daquele ano, eu tinha que voltar para Ernst. Falei, não vou voltar, vou achar outro lugar. E aí, eu apliquei para o iFood. Uhum. E aí, na época, as empresas de tecnologia, elas eram muito incipientes, né? Estavam bem no comecinho. Então, tinha uma insegurança, né, nas empresas em si. Elas estavam acabando de virar unicórnios. Tinha aquela... E aí, vai, não vai, vai, não vai? E aí eu lembro que eu apliquei pro iFood porque eu gostava muito da ideia, do conceito, do formato, dessa ideia de ter empresas brasileiras que estavam crescendo muito. E aí eu passei, só que aí eu lembro que eu fui falar com o sócio lá, com o Rodrigo Munhoz, que era o sócio de Controversy da Ernst Young, e fui falar para ele assim, e aí, passei, tô querendo ir, mas o que você acha? E aí eu tava com uma esperança dele falar, não, vai. Ou também tava querendo que ele falasse, não, vai. Eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Uhum. E eu lembro que outro profissional, no mesmo dia que trabalhava comigo também, foi falar com ele que tava de saída. E eu lembro que pra mim ele falou assim, não, você tem que ir. O iFood é uma oportunidade incrível. E aí ele ficou um tempo ali numa lousa desenhando comigo qual era o modelo de negócios, qual era a tributação. E aí, tipo, aquilo foi também... Era cliente dele? Não era. Não era. E aquilo foi me enchendo, assim, de uma... Nossa, que legal, é realmente muito legal. E ele falou, não, Cibele, vai, é a oportunidade da sua vida, vai, conta comigo. E se der errado, você volta, mas vai. E aí, para o meu outro colega, ele ia para uma outra empresa e para esse outro colega, ele falou, olha, não vai, eu acho que a oportunidade que você tem aqui é melhor. Então, eu saí com sentimentos iniciais. Eu falei assim, você tá querendo me ver fora. Sim. Mas hoje em dia, conversando com ele, ele fala, não, pô, é que eu realmente achei que aquilo era bom para você. E aí, então, foi aí que eu entrei no iFood, em 2019. Entrei como especialista. Hoje estou como head do tributário todo, né, liderança do tributário. Quando eu entrei, a gente fazia 14 milhões de pedidos. Hoje em dia, a gente já faz 180 milhões de pedidos. Foi um crescimento exponencial. Uhum. E minha carreira acompanhou e a necessidade de ampliar o conhecimento também. Sim. Mas foi isso. Muito Uma legal. longa história curta. Muito legal, muito legal. Agora, quando você fala que lá você começou a ficar na P&G, começou a ter essa vontade de ir para as empresas, tu lembra assim, o que te despertou essa vontade? Foi ambiente, foi colegas, foi os desafios técnicos? Porque tem alguns relatos que eu ouço de quem saiu de Big Four, e aliás o meu, de certa forma, é esse, que dão conta de gente que queria participar do processo de decisão mesmo, né? O consultor, ele vai até uma fronteira que para esse problema você pode ir por esse lado, por esse lado, por esse lado, tem esse risco, tem essa oportunidade, mas no fim do dia sai da sala, quem decide são os executivos. O que realmente te tocou fundo nessa tua experiência ali? Eu acho que foi similar com a sua. Eu, antes, né, de entrar na faculdade de Direito, eu tinha feito colégio técnico, né? Então, estudava período integral, de manhã ensino médio normal e à tarde fazia técnico em administração. Uhum. Então, eu gostava de entender o negócio. E isso eu gostava muito na Big Four também. Eu gostava de entender o que é o modelo de negócio deles, o que o tributário tem a ver com isso. E quando eu estava na P&G, eu me vi dentro do negócio mesmo, tendo que entender com profundidade ali o que eles faziam, o que eu precisava fazer ali no ambiente tributário para gerar o impacto para eles. E eu lembro que quando eu estava ali também para sair, eu queria ver o resultado do meu trabalho. Então, eu tinha aquela sensação de, assim, deixei meu filho para outro criar. E aí eu falei assim, não, mas eu quero isso, eu quero entrar num negócio com profundidade, eu quero sentir que o meu trabalho está tendo resultado naquele negócio, não só, né, por um período, ou começar um mês, terminar, entregar um parecer e depois nem sei o que eles vão fazer com a minha solução, né? E antes de eu ir para a P&G também, eu acho que quem trabalha com consultoria tem entre todas as aspas, um pré-conceito de pessoas que estão na empresa. Então, eu lembro várias vezes que eu ia falar com um cliente e eu falava assim, não é possível que ele não sabe isso aqui. Mas não é que ele não sabe isso aqui, é que ele tem tantas outras coisas para se preocupar e que ele não tem tempo de se aprofundar do jeito que você tem para se aprofundar naquele ponto. E eu lembro que eu também tinha um outro preconceito no sentido assim, mas meu Deus, como eles deixaram chegar nesse ponto. Se deixa chegar nesse ponto, porque é um mundo que está acontecendo e o tributário, ele não é o fim, ele é o meio. A gente precisa viabilizar o negócio.
Então, quando eu fui para a P&G, a minha cabeça se abriu nesse aspecto e aí eu fiquei com muita vontade de pertencer ao negócio, de desenrolar, de trazer um valor agregado para algum ambiente. E aí, teve essa oportunidade no iFood, eu gostei muito do modelo de negócio dele, me encontrei, e aí foi um casamento de vontades. Sensacional. Você trouxe um aspecto bem importante, sabe que a nossa audiência é composta por muito jovem que se inspira nesses episódios para drivar a carreira, né? E esse ponto que você colocou, ele é muito interessante e eu acho que é importante a gente dar um break para pensar sobre ele. Qual é o conhecimento de um profissional médio da Big Four? Techs, né? Quem está na área de Techs é o conhecimento de Techs, né? É lógico que tem contabilidade, é lógico que tem finança, é lógico que se fala muito em liderança, comunicação, tudo isso, mas o Techs é o core business, ele ganha dinheiro com aquilo, então ele está sempre up to date, ele sabe a legislação, ele sabe o precedente, ele sabe a IN, ele debate isso todos os dias em reuniões técnicas. E o que o profissional médio das empresas tem, ou deveria ter? 3 camadas, muito importantes. Primeira camada, ele precisa conhecer ele precisa conhecer o ecossistema, o negócio onde aquela empresa está inserido. Tecnologia, automotivo, setor elétrico, podia ser telecom, podia ser banco. Ele precisa conhecer quem são os principais players, quais são os principais desafios. Ele precisa dominar isso aí. Na segunda camada, ele precisa entender o negócio da empresa, o que significa ser transversal. Conversar com a turma do comercial, com compras, com logística, com o jurídico, com o pessoal de novos negócios. E na terceira camada entra o técnico, entra o comportamental, entra liderar pessoas, né? E é por isso que você percebeu na época, e eu também pensei isso muito durante muitos anos, com isso que você chamou de preconceito, de como é que ele não sabe isso? Cara, está cuidando de uma série de outras questões, inclusive regulatórias às vezes, né, para fazer um projeto andar, né? Então, às vezes um projeto numa empresa não anda com a velocidade que você, consultor, acredita que deveria andar, porque você não conhece as engrenagens, as entranhas, a governança, o jogo de poder, as aprovações, o compliance. Isso na empresa a gente acaba aprendendo depois, né? Isso. E aprende priorização. Sim. Às vezes aquele assunto é importante, mas ele não é a prioridade número 1. Eu não vou conseguir mobilizar o time da contabilidade, tesouraria, o time de sistemas para fazer aquilo, embora ele também seja importante, mas tem algum outro assunto que está concorrendo que é mais relevante. Mas eu acho que hoje, se eu puder também dar um conselho para quem trabalha, né, está começando a carreira, para quem trabalha em consultoria e também em escritório de advocacia, é entender esse tipo de dor do seu cliente. Uhum. Porque o ótimo é inimigo do bom, muitas vezes. Então, assim, é claro que o consultor ele tem que dar um melhor cenário. Mas e aí? Esse cenário, ele, aqui no dia a dia, não é possível. Como que eu vou fazer ele ser possível para esse meu cliente? Isso. Como que eu consigo ajudá-lo a trazer esse nível de priorização? Como eu crio o mínimo viável ali, né? Como eu crio o mínimo viável? Então, é isso. É um mundo de diferença. E aí eu acho que essa oportunidade que eu tive na P&G enquanto eu estava na Ernst me abriu os olhos, foi muito positivo. E aí depois também quis sair, não teve jeito. Sim. Agora, interessante que eu ia te perguntar o que uma advogada, como é que uma advogada se torna gestora tributária, né? De certa forma, tu já respondeu isso aqui. Uhum. E aí eu ia te perguntar se em algum momento, e eu acho que a resposta é não, né? Lá nos bancos universitários, você imaginou se tornar um dia uma gestora tributária? Acredito que não, né? Não, acho que gestora tributária não. Nos bancos universitários, não. Eu para você ter noção, Augusto, eu fiz minha OAB em penal. Penal. Penal, porque eu achava que, para fins de estudar,
tinha um apelo mais ali de entretenimento, né? Sim. Você pegar um caso concreto ali num Datena e aplicar na vida real. Sim. E aí, quando você tem 19, 20 anos, aquilo ali é mais fácil de entrar na sua cabeça. O tributário, não, ele fica mais distante, especialmente para os estudantes de direito. Então, gestora tributária, eu acho que não. Quando você entra na faculdade, você tem aqueles sonhos grandes. Eu vou virar delegada, vou virar procuradora, promotora. Mas, assim, eu acho que quando eu tava na Ernst, esse sonho já era mais real, assim, para mim, né? O que eu queria. E aí eu comecei a achar e ter acesso a pessoas mais das empresas que eu olhava, admirava, que eu tinha elas como referência. Então, assim, lá pro final da faculdade, já quando estava na Big Four, eu queria muito, era a minha ambição, e aí já foi caminhando para tentar, assim, qual que era o melhor caminho para seguir, para eu conseguir chegar nesse lugar. Mas, de fato, no começo da faculdade, você tá lá só aprendendo a aprender. Sim. Agora, no ponto, quando a gente fala aqui de conteúdos inspiracionais, você chegou a usar esse termo aí, né, 2 ou 3 vezes. A ousadia, ela teve um papel muito preponderante, né? Impetuosidade, assim, né? Tem uma história muito interessante do Washington Oliveto, né, o maior publicitário do Brasil, faleceu, né, ano passado. Ele conta o início dele, né? De certa maneira semelhante ao seu, semelhante ao que foi o meu. Eu com 15 anos a mais do que você, eu sou do tempo que imprimia currículos e saía pelo bairro, pegava ônibus e ia até o centro. Na verdade, pior do que isso, tá? Eu olhava o guia telefônico, as páginas amarelas, e eu olhava vários escritórios de contabilidade, consultoria, e eu ia e entregava, né, o meu currículo lá, né? Então eu fazia muito semelhante ao que você relatou. E o Washington, ele conta que ele estava de Fusca, passando pela DPZ, furou o pneu dele na frente. E ele olhou para aquilo, entrou e foi pedir um emprego. E aí o pessoal, que estranho, né? E ele falou assim, olha, eu acho bom até vocês me contratarem, porque o meu pneu não vai furar de novo aqui na frente. Então aquele jeitão do Washington, né? Muito legal. Então é isso, acho que a impetuosidade ajuda, né, jovens que têm muita vontade, que querem criar uma nova história, uma nova trajetória, né? Eu li o seu livro, né? O Cartas para uma Jovem Tributária, e eu me vi em vários cenários, né? Em vários momentos, né? Nesse começo de carreira de Big Four, de também não ter vindo de uma família com grandes condições. Embora hoje em dia eu tenha muita consciência de que privilégios não estão atrelados a isso, né? Então, por muito tempo eu achava assim, eu não tive privilégios na infância, porque, né, de novo, eu vim com uma família de uma classe média baixa ali na zona leste de São Paulo. Mas aí, agora um pouco mais velha, eu tenho mais consciência de que privilégios às vezes estão muito mais relacionados a um pai presente, Com certeza, a um apoiador, uma família que te suporta e não, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir, tô aqui, do que efetivamente relacionado a condições financeiras, né? E também, privilégios também às vezes estão relacionados à sua personalidade. Quando a gente tem essa fome de vencer, essa sede de vida, também é um privilégio. Então, eu acho que essa sede de fazer dar certo foi um grande privilégio que eu tive, e eu acho que fizeram as coisas desenrolar. E tua mãe é professora de quê? Minha mãe é professora de português em escola pública. Então, tem um pouco de inspiração aí, né? Totalmente. Totalmente. Você sempre foi aquela aluna que fez boas redações e gostava de ler? Eu sempre fui uma aluna mais focada assim em liderança. Então, por exemplo, eu era presidente do Grêmio da escola, eu era capitã do time de handball, eu era representante de classe em todos os anos. Sim. Eu era muito mais para esse viés do que para um viés que orgulharia minha mãe, eventualmente, de ser a aluna mais prestigiada, com a gramática perfeita. Eu acho que eu era um pouco mais de desenrolada, de querer inspirar os meus colegas a fazerem um Grêmio, a fazer uma formatura legal. Então, eu acho que eu fui mais para esse caminho. Mas o fato curioso é que minha mãe já me deu aula. Que legal! Ela me deu aula, acho que eu tinha 15 anos. E aí, mas coitada, porque assim, pensa, adolescentes, né? Meus colegas chamavam ela de mãe, era uma bagunça. Mas realmente ela foi uma pessoa importante na minha formação, tal como meu pai. Esses dias, lá no iFood, a gente teve um planejamento estratégico
E o Edu Lira, o criador, né, do Gerando Sim. Falcões, ele falou uma coisa muito importante, que tudo que ele passou na infância, uma infância pobre, ele não conseguiu identificar isso naquela época, porque a mãe dele blindava muito a cabeça dele. Então, ele deu um exemplo que a mãe dele via Nova York no Jornal Nacional e falava: filho, daqui a pouco você vai estar lá em Nova York. Então, ele cresceu assim, tudo é possível. E meu pai, ele é meio assim também. Então, meu pai, ele, por exemplo, se eu falo alguma coisa muito legal que eu fiz no iFood, ele fala assim: não, vai lá e pede um aumento. Eles têm que te dar. Que isso? Você é inteligente desse jeito, é perfeita. Então, assim, eu tive um apoio muito grande de ambos, né? Minha mãe, claro que sendo professora ainda mais inspiradora, e meu pai também sendo essa pessoa que ele acha que, assim, somos eu e os meus irmãos somos os melhores do mundo. E aí também, outra coisa curiosa, meus 2 irmãos fizeram direito na sequência, meus irmãos mais novos. E eles foram influenciados pela tua escolha? Foram completamente, né? O meu pai e minha mãe no começo tinham uma preocupação muito grande de eu entrar na faculdade de Direito, porque eles não conheciam ninguém. Mas aí, na sequência, quando foi a vez da minha irmã, que é 3 anos mais nova, aí eles falaram: não, faz Direito, igual a sua irmã. Aí quando meu irmão caçou, não, faz Direito, igual a sua irmã. Então, acabou que eles têm hoje em dia 3 advogados, e meu pai não pode ver ninguém que fala. Fala assim: meu filho, são 3 advogados. Que legal, né? Muito bom. Essa questão do orgulho, né? Sensacional. E eles atuam no tributário também, não? Não, a minha irmã, ela é mais focada no trabalhista, e meu irmão é compliance. Muito bom. E me conta o seguinte, Sibeli, como é que você está fazendo hoje para acompanhar a legislação, reforma tributária, como que a reforma vai impactar nos negócios que você toca no dia a dia? Como é que você está fazendo para se sentir atualizada e fazendo o que tem que ser feito? Quando eu estava na Ernest, esse sócio, né, o Rodrigo Munhoz, a gente chegava cedo. E todos os dias ele ia lá no staff, né, e perguntava assim: você leu o Jota hoje? Para todo mundo. Ele criou um hábito na gente que era quase uma chamada oral. Ai de nós se não lêssemos o Jota. Então, desde então, eu tenho o hábito de ler o Jota, quase como se o Rodrigo fosse lá na minha casa perguntar se leu o Jota hoje. Sim. Então, eu tenho esse hábito. Mas, para além disso, eu acho que hoje minha principal fonte de informação, para além das notícias, tal como o Jota, é o meu time, né? O meu time é um time muito cheio de fome também, cheio de energia, que eles estão todos os dias tentando entender o que está acontecendo e me briefam. Então, eu tenho um time muito bacana que me ajuda muito com isso. E as associações, né? Sim. O iFood faz parte do GTAP, que também é uma fonte de informação super relevante. Agora a gente criou o GTEX também, que também é uma fonte de informação para a gente. Então, a gente usa todo esse arcabouço de notícias para entender realmente o que é relevante, o que é aplicável, porque também a gente é inundado, né, de informações. E aí a gente tenta filtrar o que é mais importante. Fazer uma curadoria ali, né? Pro dia a dia. E, assim, as empresas também ajudam a gente, né? Ter escritórios parceiros que você sabe que pode contar. Eles mandam também muita informação pra gente, que eles entendem o nosso negócio e que sabem que é importante. As próprias Big Four também, quando a gente se aproxima como cliente, eles são fontes importantes de informação para nos manter atualizados. Excelente, Sibeli. Aqui me permite a falar sobre um outro ponto que eu lembro que na minha época de Big Four eu prestava muita atenção. Eu lembro que eu tinha uma admiração inegociável com o meu chefe na época. Um abraço para o Rossi, foi meu chefe durante anos, um dos grandes líderes com quem eu aprendi demais, uma pessoa maravilhosa, sou amigo dele até hoje. Eu lembrava assim que ele demonstrava, né, pra gente assim, no dia a dia, não estar atualizado como a gente estava, com uma IN, com uma lei, com alguma coisa assim. Mas é impressionante a capacidade que ele tinha de, ao iniciar uma discussão, um tema técnico, ele era um sniper, ele ia no ponto. E assim, raras vezes eu vi ele não destacar um ponto que precisava de mais estudo, que precisava de mais interpretação. Era uma coisa impressionante, ou seja, a experiência dele, somada à nossa capacidade e energia para estudar, realmente fazia aquele business, né, consultoria tributária, acontecer, né? Então, você, no ambiente da empresa, funciona assim, você tem uma equipe de X pessoas. Eu tenho esse hábito, que eu adquiri desde muito cedo, de ler jornais de manhã cedinho, já pelo celular, dar uma olhada no Jota.
e eu vou passando pro pessoal. Mas eu não olho como eu lia antes, que eu destacava com, né, marca-texto. Eu dou uma passada de olho, né? E aí eu mando pro time, a gente tem um WhatsApp do time de tributário, e aí para despertar uma reunião técnica, para despertar uma discussão. Quinta-feira agora a gente estava discutindo split payment no meio do ambiente de trabalho. Mas o que você acha que vai ser? E aqui? E tal situação? Então isso é muito saudável no dia a dia. E é uma outra dica, ou seja, você que está começando a carreira, você que almeja ser líder, você que é um líder recém-formado, tem um princípio na carreira. Você precisa estar mais atualizado que o seu chefe. Ele tem outras questões para cuidar, ele tem uma visão mais holística do negócio todo, e você precisa estar mais atualizado, abastecer ele com essas informações para que o processo de tomada de decisão aconteça. É por aí, né? Por aí sim. E aí reforça também a importância da gente construir um time bom, um time forte, um time que tem energia, que quer fazer acontecer, porque você também vai evoluir com esse time. Por isso que eu falo, e falo com muita verdade, de a gente ser o mais burro da mesa. Quando eu falo ser o mais burro da mesa, assim, muitas vezes eu sento e eu não li a IN ainda, eu não li a lei ainda, mas eu vou ler, eu tenho esse hábito. Por quê? Porque eu espero realmente que o time já tenha mastigado ela, já traga alguns highlights. Então, ser o mais burro da mesa é isso, né? É um pouco por aí. Cibele, num exercício de futurologia, né, a gente cada vez mais vem se encantando, tirando proveito, né, de questões como inteligência artificial, como Power Apps, etc. Como é que você vê nesse contexto aí esse profissional tributário do futuro que, para além de estar se atualizando com essas novas tecnologias, ele realmente está tendo que fazer isso acontecer na transição da reforma? Como é que você está fazendo para... como é que você acha que esse profissional vai estar em 2033, 2035? A gente tem discutido muito isso lá no iFood, né? Eu discuto muito isso com o Rodolfo, com a liderança do iFood e com o meu time em si. Porque o que a gente tem no cenário atual é a chegada de uma reforma tributária que vai mudar não só o nosso sistema tributário, mas a gente vai ter mudanças como país, como sociedade. E a gente também, junto com a reforma, vê essa mudança que a inteligência artificial tem trazido para os negócios. Então, assim, são dois fatores significativos de mudança que a gente não pode perder esse bonde e tentar se adaptar e enxergar o que vai ser necessário para ser um profissional qualificado no futuro. Qual que é a minha visão sobre isso? Eu acho que vai ser muito menos sobre o conhecimento técnico. É claro que ele tem que ser basilar. Você tem que ter um conhecimento técnico basilar, senão você não chega a lugar nenhum. Mas vai ser cada vez mais fácil adquirir esse conhecimento, né? Eu falo muito isso com o Rodolfo. Quando a gente entrou para ser estagiário nesse escritório de advocacia que eu entrei no começo da carreira, ou até quando eu entrei como trainee ali na Ernst, ou estagiária lá da Camargo Corrêa, qual que era a minha principal atividade? A minha principal atividade era pesquisar a jurisprudência, entender a jurisprudência, destacar o que era mais relevante e trazer para o meu líder. Olha, Sim. A jurisprudência diz isso. Então, hoje em dia... é necessário? Quantas tecnologias tem que qualquer um que dá uma busca consegue trazer qualquer jurisprudência daquele assunto? Então, o que eu acho que... A gente tem novos melhores amigos, né? O Cloud, o ChatGPT, o Copilot. O Gemini, nem sei se é Gemini ou Gemini, chama de Gemini, que nem a gente vai abrasileirando, né? As palavras. Mas então, a gente vai... então, assim, é muito mais fácil o acesso. O que vai ser o papel do profissional, especialmente do profissional júnior agora, e como que o profissional mais sênior vai se preparar? E aí, na minha cabeça, é claro, né, tem que ter esse conhecimento basilar, técnico, tributário, mas eu acho que vai ser necessário exercer cada vez mais o raciocínio lógico, você saber fazer conexões, você conseguir entender de uma forma mais macro do que micro aquela situação. Como que você vai aplicar aquele conhecimento técnico que você adquiriu a uma situação real? Como que você vai ajudar a solucionar problemas? Então, eu acho que esse seria o resumo. O profissional tributário daqui para frente, ele tem que ser um cara que é o problem solving. As ferramentas vão estar
mais fáceis, não vai ter tanta necessidade de conciliação, horas que demandam da gente tentar fazer números se conciliarem, que vem da contabilidade, que tem que bater com a planilha, isso vai estar posto, mas o que você vai fazer com esse número? Como que você vai conectar ele cada vez mais com o negócio? Como que você vai fazer o negócio crescer? Como que você vai exercer a sua criatividade? Dentro do direito tributário aplicado ao resto da empresa. Então, na minha cabeça, é isso, o profissional tributário, o novo profissional tributário. E os profissionais tributários que já estão atuando, eles vão ter que ajustar o comportamento para cada vez mais ser um cara que é um problem solving, para cada vez mais ser um cara criativo, para cada vez ser uma pessoa que vai ser boa em relacionamentos, vai ser boa em gerir processos, em gerir situações. Um líder, eu acho que vai deixar de ser único exclusivamente um líder de um time enorme de direito tributário, que está lá emitindo nota fiscal e tudo mais, para ser um líder que um líder situacional. Às vezes ele vai ser um líder de um projeto, então ele vai ter que ter uma liderança diante de um time de contabilidade, ele vai ter que ter uma liderança de um time do negócio em si, e outras vezes aquele líder ele vai ser um liderado de um outro líder que às vezes é um par dele, porque ele é parte de um mecanismo muito maior. Então eu acho que é essa mudança que está por vir, e mais do que tudo a gente tem que cada vez mais saber mexer nas novas tecnologias, saber usar os agentes de inteligência artificial, não só a inteligência artificial em si, mas ter agentes trabalhando para a gente ao nosso favor. E porque é como se assim, é um momento disruptivo, mas a gente já teve outros momentos disruptivos, né? Eu imagino que, sei lá, há muitos anos atrás a chegada do Excel também foi disruptiva para uma geração. E a gente está vivendo um novo momento disruptivo, a gente não pode ficar para trás. Então a gente tem que saber tanto navegar com as novas tecnologias, quanto ter uma cabeça mais de estratégia, de negócios, de resolvedor de problemas. Com certeza. Eu que sou um pouco mais jurássico que você, eu acompanhei, por exemplo, a queda do lápis vermelho, né? Eu sou do tempo que usava o lápis vermelho para ticar em work papers, etc., né? Então, sim, eu por exemplo, vi o ostracismo dos grandes boletins da IOB, que tinham lá na biblioteca e tal. Hoje a gente tem tudo isso ao alcance da rede ali, né? Rapidamente, né? Às vezes comentado, enfim. Então, cada vez mais a gente vai ter isso. Agora, tem um ponto que eu tenho destacado muito nessa nossa interlocução com a inteligência artificial e que nos diferencia dela, é que você diz com muita naturalidade, eu sei disso, você diz não sei, ela não. Então, eu faço exercícios diários, seja digitando, seja indo da minha casa até a Volvo de manhã, eu vou conversando com ela, vai me respondendo, eu escolho a voz, né? Então, o que você acha? O que saiu hoje no noticiário sobre a reforma? Saiu isso. E qual que você acha que vai ser o impacto aqui e ali? E não raro, já aconteceu muitas vezes dela me dar respostas erradas. Ela alucina, né? Exato. E aí eu falo: meu amigo, você está falando uma grande bobagem. Você quer uma chance de responder de novo? Desculpe, tal. Então, assim, muito cuidado, né? Porque isso está gerando uma legião de jovens que às vezes dão 2, 3 dedadas numa inteligência artificial e acham que já tem uma resposta. A gente precisa ter cada vez mais o pensamento crítico, né? Eu não descartaria a possibilidade de um dia você perguntar quem foi Jorge Amado, ela te responder que foi um grande escritor lusitano, enfim, né? E não foi. Então, tem a capacidade, né, de exercitar esse pensamento crítico, olhar a fonte, testar se ela é confiável. Então, eu gosto muito, e é um cacuete que eu trago, né, dos meus tempos de auditoria, eu gosto muito de no final, ir na fonte primária. Onde é que está escrito isso, né? Qual é a base disso, né? Então, eu já vivenciei situações em que o jovem pode ali ter um problema justamente porque acreditou no que está escrito ali, né? Não, eu concordo. Tem uma premissa que é o trust but check. Então, assim, veio para facilitar, mas não assuma que é uma verdade absoluta. Exato. Sibeli, você é barbada, né? Trabalhar com Rodolfo, com Munhoz, né? Grandes profissionais. Mas tenho certeza absoluta que ao longo da carreira você teve chefes bons e ruins. E que você aprendeu com ambos. Então, queria saber
Já que você deu algumas dicas, o que aprendeu com os bons, como discute com os bons, né? O que você aprendeu com chefes ruins que você teve, de repente, em algum projeto específico? Especialmente quando a gente, né, trabalha em consultoria, a gente tem muitos chefes, né? Muitos chefes. Porque todo mundo é seu chefe, basicamente. Então, você aprende muitas coisas com chefes bons e ruins, né? Você comentou, e eu ressalto, assim, eu tive muitos bons chefes, desde ali do que eu comentei, né? Do Reginaldo, do Munhoz, o Rodolfo também, desde o começo ali do iFood, ele foi uma pessoa fundamental também para a minha formação como profissional. E com os bons chefes, vou fazer essa ressalva primeiro, mas acho que um dos principais pontos que eu aprendi foi que um bom líder, ele tá com você. Então, ele tá fechado com você. Então, não foram poucas as vezes que eu me senti inspirada por um líder que não só me pedia para fazer algo, mas que sentava ali comigo e não, vamos por esse caminho, é isso. Ou que há uma necessidade de você trabalhar num fim de semana, num feriado, e aí o seu chefe, o seu líder, eventualmente não vai ficar o tempo inteiro com você, mas que você sabe que ele tá ali se você precisar contar, ou eventualmente ele tá ali realmente fisicamente. Não foram poucas as vezes que eu me senti inspirada por essa atitude de um líder, ele tá comigo, ele tá fechado, vamos juntos, estamos todos indo para um caminho comum. Então, isso eu acho que é um dos pontos principais que eu aprendi, que eu tento aplicar no meu time. Tô com vocês, vamos juntos, estamos todo mundo junto, podem contar comigo. Agora, com chefes ruins, a gente pode falar palavrão nesse podcast? Pode, claro, aqui tá liberado. Tem uma premissa que eu adoto no iFood, que eu replico, é quase um mantra lá pro meu time, que é pra gente contratar pessoas e pra gente pensar sobre pessoas, que é o seguinte: não seja um cuzão. Isso. Então, essa é uma premissa, assim. Você vai contratar alguém, não contrate um cuzão, não seja um cuzão. E não assuma que as pessoas são cuzões. Então, o que eu quero dizer com isso, especialmente? É aquele cara que é um cara que não tá nem aí pra nada, uma pessoa que ela, assim, tanto faz como tanto fez, não tá fechada com você. Então, é diretamente o oposto do que eu comentei. Ele é apático, não tem energia. Ele é apático, ele é um cara que... é o cara que... Pior do que apático, é aquele cara que... às vezes tá vendo que alguma coisa tá dando errado, ele é omisso, mais do que apático. Então, eu falo muito pro pessoal, gente, acho que a premissa pra entrar aqui no iFood é: não contrate um cuzão, não seja um cuzão e não assuma que as pessoas são cuzões. E aí, essa última parte, eu acho que também é importante não assumir que as pessoas estão sendo cuzões, no sentido de, assim, todo mundo está enfrentando uma batalha. Então, sei lá, às vezes a gente lida com pessoas o tempo inteiro e aí você tem uma prioridade, você precisa matar aquele assunto e fulano não te responde. Não assuma que ele tá sendo um cuzão, assim. Assuma que ele tá enrolado pra caramba, ele tá com problema em casa, a filha dele tá, sei lá, doente, ele não dormiu à noite. Não assuma que ele é um cuzão. Então, parte do princípio que você pode e você deve chegar nele e falar: cara, preciso que você me ajude aqui. Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Então, assim, não assuma que o cara tá fazendo aquilo de propósito pra te ferrar, que você é um alecrim dourado e tá todo mundo querendo te ferrar nessa vida. Exato. Então, não assuma isso. Assuma que a pessoa não é um cuzão. Mas se for um cuzão, melhor evitar não trabalhar com essa pessoa e não contratar, especialmente como hoje em dia, como líder também, não contratar esse tipo de pessoas e evitar trabalhar com esse tipo de pessoas. Mas eu acho que é importante não assumir que as pessoas são assim. A grande maior parte das pessoas não é. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Gostei. Produção, close em mim. Não seja um cuzão. Não seja um cuzão. Não, aqui não tem censura nenhuma, tá? Aqui a gente fala abertamente. Se a Cibele não fosse uma gestora tributária, o que ela seria? Professora de análise sintática em alguma universidade? Não daria esse orgulho para Dona Isabel. Geralmente eu falo isso brincando, quando me perguntam, mas eu falo que eu gostaria de ser digital influencer, né? Ganhar dinheiro divulgando os produtinhos. Sim. Mas a parte verdadeira disso... Alô, Sephora, por favor, galera, presta atenção. Mas a parte verdadeira disso é que eu gosto muito de me comunicar. Então, eu gosto de flertar um pouco com isso, com comunicação. Eu gosto de gente.
nesse técnico que eu comentei que eu fiz quando eu era mais jovem, a gente tinha que criar uma empresa. Eu era responsável pelo marketing da empresa. Eu era do lado ali mais criativo. Até porque quando você tem 17 anos, você cria uma empresa, ninguém pensa no direito tributário dela. Sim. Você vai ali mais para um supply chain, Claro. para um marketing. Então eu era essa pessoa do marketing. Mas eu acho que em alguns momentos também da minha carreira, teve gente que me perguntou, nossa, mas se a gente conversa com você, a gente não diz que você é uma advogada tributarista, porque também tem um estereótipo um pouco do tributarista, pessoas que geralmente são mais sérias, né? Que têm posturas mais formais, que não falam cusões em podcasts, quando são convidados. Exato. Eles parecerem isso. Mas eu aprendi também com o tempo e me conhecendo cada vez mais que, eventualmente, se eu tivesse, sei lá, ido por esse caminho, o caminho de uma faculdade de marketing, alguma coisa mais criativa, eu ia ser mais uma dentro de uma multidão de pessoas criativas e desenroladas. E eu acho que talvez no direito, especialmente no tributário, ter características um pouco mais informais e ser criativa é um diferencial. Então, acho que foram fortalezas diante de um cenário um pouco mais quadrado. Seria esse o caminho inverso do Rodolfo? Porque ele começou lá, né? Na verdade. Comunicação, criatividade, veio pro direito. Mas você sabe que eu também acho que é um diferencial dele. Ele ter essa informalidade, ele saber se comunicar bem. E eu acho que pessoas que conseguem se destacar por serem assim tem vantagens na carreira profissional. Quando não né, uma carreira que depende disso, porque aí você acaba bal, né? Sim. Faz parte da sua rotina. Com certeza. Muito bom. Aproveitando, um abração pro Rodolfo, grande parceiro, grande amigo, aprendo bastante com ele. Agora me conte, eu sei um pouquinho, mas o público quer saber, o povo quer saber quem é a Cibele que não tá no LinkedIn, a Cibele da porta para dentro de casa, a Cibele que vai sair daqui para se divertir com a família, vai pegar a filhota, enfim, conta um pouco pra gente isso. Para além do LinkedIn, eu acho que tem várias frentes de Cibeles, né? Várias Cibeles, né? Algumas curiosidades, eu gosto muito de esportes, embora eu não seja necessariamente boa neles, mas eu gosto de praticá-los. Eu sou faixa vermelha de Kung Fu, pratico Kung Fu há mais de 15 anos. Eu gosto de correr, eu gosto de um pagodinho, gosto muito de carnaval, gosto de resenha, de amigos, de estar cercada de gente. Mas eu acho que de tudo isso, nada é tão importante quanto ser mãe da Vitória, que é a minha deusa. Então, assim, depois que eu me tornei mãe, realmente nada é mais importante. Ela alegra os meus dias, ela me preenche de um amor que eu nunca imaginei sentir e também de uma alegria, de uma realização enorme. E aí, hoje em dia, eu consigo entender meu pai quando ele falasse assim, nossa, como ela é perfeita, porque eu vejo a Vitória e falo, meu Deus, como ela é perfeita. Sim. Então, assim, hoje em dia, com certeza, a coisa que eu mais gosto de fazer é ficar com a Vitória e com o Brunão, né, meu marido, com meus pais, com meus irmãos. Mas é isso, a Cibele fora do iFood, fora do LinkedIn. Sim, muito bom. E me conta um pouquinho, porque a gente se conheceu nessa época, né? Você estava numa licença, quando a gente começou a trabalhar com mentoria. Isso. Eu queria te ouvir um pouquinho, qual foi a importância, por que você é entusiasta do processo de mentoria? Para mim foi muito importante as nossas conversas. Na minha licença maternidade, eu estava prestes a voltar para o iFood. E eu tenho uma grande amiga, a Karen, né? Sim. A Karen, ela falou, cara, ela me apresentou falou, fala com o Augusto, você vai gostar bastante. E eu acho que o fato da gente ser mulher e o fato de ser mulher-mãe durante uma licença maternidade traz um nível de insegurança, traz um nível de síndrome da impostora. Será que eu vou conseguir voltar e desenrolar como eu estava fazendo? Sim. E aí tem uma coisa muito legal também que aconteceu,
Eu virei head do iFood durante a minha licença maternidade. Eu lembro. Eu fui promovida durante a minha licença maternidade. Isso foi uma coisa rara, que a gente ainda é rara, mas eu espero viver num mundo em que isso seja cada vez mais comum. Mas o iFood é uma grande empresa e me promoveu durante a licença maternidade. Eu lembro quando o Rodolfo me ligou, a gente ficou assim, muito feliz na minha casa. Mas aí eu também me bateu uma angústia, assim, falar assim, gente, mas eu tenho que voltar preparada para assumir essa posição de head. Eu fiquei aqui 6 meses, né, exercendo a maternidade plenamente e exerci de fato. E eu recomendo todas as mulheres fazerem isso, porque é um momento único da vida, então aproveitem ele. Mas as conversas de mentoria que nós tivemos me ajudou a me colocar um pouco num lugar de segurança, de entender o que se esperava de mim como uma nova profissional, uma profissional mãe. Você é pai, você também, nas nossas conversas, conseguiu me ajudar trazendo da sua experiência, como que você conseguiu conciliar a sua família com a Volvo, com tudo que você fez na sua jornada. O livro também, eu lembro que eu li durante a licença maternidade, também me deu bagagem e me trouxe confiança. Então, acho que quando a gente verbaliza as nossas inseguranças para pessoas que são mais experientes que você tira monstros da sua cabeça. Sim. Você consegue ter clareza de raciocínio e consegue ter mais segurança, de fato, de você chegar e falar, não, tô aqui, tô pronta, tá preparada. Foi ótimo, agradeço. Muito bom. E recomendo. E você foi contemporânea da Karen lá na Ernst? Sim, não? A gente entrou juntas. Entraram juntas. Entramos juntas. Sim. A gente fez amizade no primeiro dia de treinamento de trainee. Sim, muito bom. Eu sou madrinha de casamento dela, inclusive. Que legal, muito bom. De fato, o que aquele meu colega falou muitos anos atrás na Camargo Correia, a Ernst te traz amigos para uma vida inteira. Sim. E grandes experiências. Muito bom. Eu agradeço também a Karen, assim, pela confiança, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você fazer e indicar, outra coisa é você fazer e indicar e dar de presente. Quer dizer, a Karen realmente super entusiasta, assim, uma querida, que depois também entrou em licença, né? Sim, então, sim. muito tem legal. A Lana. Sim, muito bom. Pitacos culturais. A gente sempre fecha aqui o nosso episódio perguntando para o convidado uma dica que não é necessariamente literária, é uma dica cultural. Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um curso, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma série, um filme. Eu queria te ouvir um pouco o seu pitaco cultural do episódio. Augusto, como eu te disse, eu sou ouvinte, Sim. Né? E aí, tenho muita admiração pelos entrevistados que passaram por aqui e eu gosto muito dessa parte que você pergunta isso pra eles. E eu acho elegantíssimo as respostas sofisticadas que eles dão. Eu acho, assim, ótimo. Gostaria de dar uma resposta mais sofisticada? Gostaria. Mas, como eu te disse, eu vim da Zona Leste, né? A minha resposta vai ser um pouco menos sofisticada. É essa que me interessa. Não, mas brincadeiras à parte, eu sou muito fã de cultura pop. Então, eu gosto muito de ler ficção, de ler literatura, de ler coisas que não são reais. Eu até brinco com o Rodolfo, se eu vejo uma série e ela não tem um dragão, não me engaja muito. Então, eu sou fãzona de Game of Thrones. E gosto muito de consumir livros e séries de ficção. Nesse momento, eu tô lendo a tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Que é maravilhoso, assim, é parte da cultura pop, mas não nesse nível que eu comentei, né, de cultura pop mais, assim, né, Game of Thrones, mais show business, mas assim, recomendo muito, muito mesmo essa tetralogia, né, napolitana. O primeiro livro é Amiga Genial, que acho que é o mais famoso, foi best-seller no New York Times. Eu gosto também de ler, eu gosto muito de ler. Então eu leio uma média de 20, 25 livros por ano, recomendo muito o Cartas para um Jovem Gestor Tributário. Mas é isso, e eu lembro que quando eu ouvia, né, as dicas dos outros profissionais que vieram aqui, eles falavam coisas de museu, de cinemas, eu falava assim, quando eu for lá, eu vou indicar a Comic Con, que eu vou com meu irmão caçula todo dezembro. Brincadeiras à parte, é legal, mas eu gosto bastante de consumir esse tipo de conteúdo de ficção, de ler literatura. Também consumir livros voltados para autoconhecimento, né? Mas
que me tira, assim, de uma zona de estresse, que me deixa confortável, ler esse tipo de coisas. Muito bom. Eu adoro também, realmente, para te falar a verdade, eu gosto mais da literatura de ficção do que da literatura utilitarista, né? E é importante porque ela cria uma higienização da mente, de a gente poder pensar um pouco mais no lúdico, me ajuda a criar narrativas. É muito legal. E em nossa defesa, Augusto, eu já li vários artigos que dizem que um leitor que também gosta de ler várias coisas, mas inclusive ficção, ele exerce muito empatia. Você consegue, de forma mais fácil, se colocar no lugar de outras pessoas, de entender por que aquela pessoa está agindo, da forma com que ela está agindo, e, em geral, você se torna um líder melhor. Uhum. Então, em nossa defesa. Muito bom. É sensacional. Sibeli, não tenho palavras para te agradecer. Foi um episódio levíssimo. Adorei te receber aqui, ser visitado. Foi um bate-papo que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eu tenho aqui alguns avisos de final de episódio que eu vou pegar a minha colinha. Estou um pouquinho destrenado aqui, eu vou consultar a minha colinha. Eu espero que você tenha gostado do episódio da Sibeli. Dê um like ali, curte. Nós já temos mais de 40 mil visualizações nos episódios lá, então continue curtindo. A gente é super nichado. Fazer com que a nossa comunidade tributária indique, compartilhe os episódios com a turma é muito importante pra gente. Nas redes sociais eu estou como Augusto Flores Oficial. Eu tenho o site augustoflores.com.br, tem também o mtxeduca.com.br. Nessa plataforma você encontra meus cursos, textos, você encontra eventos que eu participei. Eu confesso que eu preciso dar uma atualizada lá, mas encontra tudo isso nesses dois sites. O Augusto Flores Oficial é no Instagram. No LinkedIn você me encontra como Augusto Flores de Flores normal. No Instagram eu tenho o Augusto Flores Oficial, que é aberto e onde eu coloco conteúdos como esse, eu coloco reflexões, eu coloco trechos de filme. Por sinal, a minha dica cultural de hoje, não sei quando é que vai no ar, mas agora está começando a nova temporada de sessão de terapia, que eu sou apaixonado. Então hoje eu vou chegar em Curitiba, já vou ligar lá para assistir. É muito bom. No WhatsApp, se você quiser me contatar meu time para receber informações sobre mentoria, como é que funciona, 419-9569-3841. Estamos no meio do programa de mentoria coletiva de 2026, só para explicar um pouco, né, como é que funciona. Então, durante um tempo, eu mentorava executivos individualmente e continuo fazendo isso. Eu reservo lá 2 dias da minha semana para mentorar executivos do Brasil, tudo online. A gente liga o Zoom ali e bate papo, sessões de 1 hora. É muito interessante. Mas eu precisava escalar isso, eu achava que eu precisava levar isso para o mundo, democratizar isso. O que eu fiz? Eu criei um programa de mentoria coletiva que eu pego os top 10 assuntos que mais apareceram nas sessões de mentoria individual e eu crio um programa com 10 sessões ao longo do ano, cada sessão de 2 horas, em que eu apresento um assunto, um dilema, um problema durante 1 hora, e na segunda hora todos passam a debater aquilo com cases reais. É muito interessante, 1 vez por mês a gente faz isso, é muito bacana. E para além disso, como eu tenho tempo de sobra, eu criei um clube de leitura. Então a cada 3 meses, também numa quinta-feira, a gente debate no ambiente online um livro. Então fiz a curadoria ali de 4 livros. Se você quiser saber quais são os livros, manda uma mensagem para esse WhatsApp que eu acabei de passar. Mesma temática, durante 1 hora eu apresento o livro, a minha visão do livro, uma espécie de uma resenha, e depois durante 1 hora a gente debate o livro. É muito bacana. Eu acredito muito na cultura como essa mola propulsora assim, do nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Os meus livros, né, Cartas a um Jovem Gestor Tributário e o Manicômio Tributário, que dá nome a esse podcast, estão disponíveis tanto no site da editora Viseu, quanto também na Amazon. Você pode ir lá, é muito fácil. Ou então me manda um WhatsApp, vira e mexe, eu tenho livros, a editora me manda. Eu tenho em casa, Augusto, poxa, eu queria um livro seu autografado. Me manda um WhatsApp,
vou te mandar em casa esse livro autografado e com dedicatória. Me atrapalhei aqui. Bom, você sabe que isso aqui só acontece, esses sábados de luxo da Faria Lima só acontece porque eu tenho pessoas que acreditam genuinamente nesse trabalho. A Bravo é um desses patrocinadores que eu tenho o privilégio de contar com eles já há alguns anos. Então a Bravo é uma Tex-Tech com mais de 10 anos de mercado, que atende mais de 10 mil CNPJs em rotinas contábeis, fiscais. Estão fazendo um trabalho muito bacana em reforma tributária, o diagnóstico da reforma tributária. Se você quiser mais informações, você manda lá um e-mail para o manicomiotributário@bravocorp.com.br. Nesse momento você está vendo um QR Code em algum lugar aqui, mira no QR Code, você vai acessar a landing page da Bravo Corp. E a Ávula, registro de marcas, nosso parceiro, através do qual eu registrei todas as minhas marcas. Manda um e-mail lá para marcas@avola.com.br. Fala com o Marcelo vai te ajudar nessa construção do registro de marca, super importante no NPI, tem um processo nisso aí que inclusive recentemente mudou, ele te ajuda nisso. Era isso, muito obrigado.